Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de começar aqui, então, agradecendo à professora Luciana Royer pelo convite e também aproveitar para dar os parabéns a ela e a todos que estão envolvidos aqui na organização do evento, a FAUSP, né, e tudo mais. E ressaltar também a importância que a gente tem mais espaços como esse, onde a gente possa não apenas discutir o programa e seus 10 anos, mas que a gente também possa discutir o que foi a produção acadêmica que foi feita e vem sendo feita sobre esse programa. Enquanto eu abro o meu PowerPoint ali, ou no caso o PDF, lá no Observatório das Metrópoles, no nosso grupo de pesquisa que é coordenado pelo professor Adalto Cardoso, a gente vem fazendo campo em condomínios do Minha Casa Minha Vida, eu acho que desde 2010, 2011, ou seja, desde os primeiros condomínios que foram entregues no Rio de Janeiro, né? E, enfim, e muito já se produziu. É importante também que a gente pare um pouco e tente entender o que foi essa produção, que questões foram levantadas e, principalmente, que questões a gente deve levantar daqui para frente. Quer dizer, a gente está com o programa Minha Casa Minha Vida parado sobre risco, né? E todo um debate se deve continuar, como deve continuar, mas é importante para mim, né, ressaltar que as pesquisas devem continuar, com certeza, porque eu acho que a gente ainda tem muito que discutir e muito que levantar sobre o programa. E um pouco em função disso, eu aqui na minha apresentação, eu achei que seria mais interessante falar menos do que a gente já fez e mais do que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer daqui para frente, colocando algumas questões que estamos mobilizando. Bom, então, como eu coloquei ali, eu coloquei no título da minha apresentação Desafios após 10 anos de pesquisa, muito mais com esse intuito, então, de discutir algumas questões que estamos mobilizando aí. Eu comecei a apresentação fazendo uma rápida pesquisa, assim, lá no banco de teses e dissertações do UFRJ, para tentar entender o que foi essa dimensão, né, dessa pesquisa sobre Minha Casa Minha Vida. Nesse período que está considerado ali, que foi do lançamento do programa até 2018, a gente teve 17 teses e dissertações defendidas sobre o programa, né, que é um número considerável, e, mas, ao mesmo tempo, a gente teve aí 12 teses e dissertações sobre o PAC, 10 sobre o BNDES, e nenhuma sobre o FGTS, que eu coloquei aí só para mostrar a título de comparação, né? Isso um pouco para deixar... E aí, considerando várias áreas, tá? A gente tem teses que vão desde a antropologia até a engenharia de produção, aí passando por um grande leque de disciplinas, né? Discutindo não só Minha Casa Minha Vida, mas esses outros programas de investimento também. Isso eu coloquei aí, eu achei importante ressaltar que a gente teve um ciclo de muito investimento feito pelo governo federal, mas, ao mesmo tempo, a gente também teve muita pesquisa sobre isso e muito monitoramento sobre os resultados desses programas, né? O FGTS menos, talvez por ele não ter uns impactos tão imediatos sobre o território, como o PAC, Minha Casa Minha Vida e o BNDES. Bom, e na nossa área, eu coloquei também o Enupu de 2019, com 4 subseções exclusivas para o Minha Casa Minha Vida, em 17 foram 3 subseções, mostrando que é um tema forte na nossa área, que continua sendo. E achei que era importante colocar também essa chamada pública que foi feita pelo Ministério das Cidades em 2012, que disponibilizou 5 milhões de reais de recursos para pesquisa, que selecionou 38 projetos, 24 instituições, né? Inclusive muitas pessoas que participaram da pesquisa estão aqui hoje, né, na plateia participando das mesas, que foi um momento muito importante porque possibilitou a realização de uma pesquisa nacional e comparada entre várias capitais e etc. Né? A pesquisa ali do grupo do Renato Pequeno também foi parte disso. Né? E é importante também falar que toda essa pesquisa, todo esse investimento em pesquisa se justifica porque foi, de fato, um programa de peso. Né? Eu não vou ficar repetindo esses números, que eles já foram falados hoje de manhã, e a gente já está muito acostumado a se deparar com eles. Eu só queria deixar claro algumas coisas, que é, em primeiro lugar, falar da faixa 1, ou seja, a gente teve praticamente metade de todas as unidades habitacionais contratadas direcionadas para famílias de baixa renda, de 0 a 3 salários. Isso é um número considerável, não só pelo histórico das nossas políticas de habitação no Brasil, que dificilmente atingiram essa faixa nos anos anteriores, né? Isso foi falado hoje de manhã também, mas principalmente para pensar o impacto que o programa teve sobre essas famílias e sobre os espaços populares aí das nossas cidades. Né? E, claro, sem desconsiderar os impactos aí também na classe média, com as faixas 2 e 3. E ressaltar também que a gente teve quase 4.800 municípios atendidos pelo programa no Brasil e que a faixa 1 conseguiu alcançar quase 80% dos municípios, que também é um número considerável. E outro dado importante também de colocar, né, isso também é outra questão que já foi colocada um pouco pelo Everaldo ali, né, isso foram dados, eu fiz essa conta meio rápida a partir de uns dados da PNAD, sobre o aumento de domicílios que a gente teve no Brasil e no estado do Rio de Janeiro e o quanto Minha Casa Minha Vida teria representado disso. Né? Então, a gente vê que, em termos de Brasil, foi 27%, ou seja, quase 30% de tudo que foi produzido, né, nesse período que está sendo considerado, foi financiado, né, totalmente ou em parte pelo programa Minha Casa Minha Vida.
E aí, claro, considerando todos os impactos disso no setor da construção, na expansão urbana, nas dinâmicas metropolitanas e assim por diante. E no caso do Rio de Janeiro, esse percentual foi um pouco menor, mas também é considerável. E, por fim, ressaltar também que o Minha Casa Minha Vida foi um programa que começou contratando muito e depois contratou ainda mais na sua segunda fase e na terceira fase continuou contratando. Ou seja, foi um programa que, enquanto ele esteve ativo, esteve contratando, né? E esteve, em grande medida, entregando unidades novas e etc. E daí, nessas pesquisas todas que foram feitas e tal, nas reflexões que a gente vem fazendo sobre o programa, é importante falar dessa dimensão quantitativa, ou seja, todos esses percentuais desses números aí de contratações, empreendimentos, valores investidos, etc. Mas também se discutiu muito a dimensão urbana e social do programa, a questão da segregação, da periferização, da abertura de novas frentes e etc., né? Várias pesquisas sobre a dimensão construtiva arquitetônica e também sobre a dimensão política, econômica e institucional do programa, né? Considerando aqui o tempo que a gente tinha para a apresentação, eu vou focar um pouco mais nesse último item, até para ressaltar algumas questões que estão nos mobilizando agora. Eu acho que, assim, que a primeira delas é isso, é tentar compreender a implementação do Minha Casa Minha Vida a partir da escala local e como expressão de diferentes arranjos institucionais, ou seja, isso foi falado um pouco hoje de manhã nas mesas, e eu, de certa medida, concordo com isso, né? Que é importante que a gente não considere o Minha Casa Minha Vida como apenas um programa que aconteceu no Brasil de uma forma relativamente homogênea e tente ressaltar essas heterogeneidades, desculpem, né, que marcaram a implantação do programa, quer dizer... uma coisa interessante de falar que é isso, o programa foi, acima de tudo, uma fonte de financiamento e cujo uso dependeu muito da forma como ele foi apropriado pelos poderes locais, né? E algo que, em grande medida, reflete um pouco a diversidade da rede urbana que a gente tem no Brasil hoje, né? Então, acho que isso é uma questão central. E uma segunda questão que é importante levar em conta é também a que projeto de cidade serviu o programa, ou seja, mais uma vez, para tentar assim, ressaltar essa não neutralidade, né, do programa e de qualquer política, né, que tenha essa natureza. Bom, e hoje de manhã foi falado bastante do caso de São Paulo, eu foquei minha apresentação no caso do Rio de Janeiro, que é um pouco onde eu venho trabalhando nos últimos anos, né? E é impossível falar de Rio de Janeiro, nesse período que a gente está considerando, sem falar do ciclo olímpico que atingiu a cidade. Eu coloquei esse recorte espacial 2009 a 2016, marcando o momento em que a cidade foi escolhida para ser sede dos Jogos, e o momento da realização dos Jogos, mas claro que, né, que é um período aproximado. E várias questões já foram levantadas sobre isso, é um tema que lá no Rio de Janeiro se discute bastante, né? E, enfim, né, com várias pesquisas, publicações e produções de diversas naturezas, a gente também já debruçou um pouco sobre isso, e é isso, tentando pensar em algumas coisas, essas articulações entre Estado e capital, né, pensando o que foi contratado, o que foi produzido, quem produziu, quem foram as empreiteiras, quem foram os consórcios que assumiram as obras que foram tocadas na cidade durante esse período, né? Pensar também o que foi esse alinhamento entre os diferentes níveis de governo, né? Porque a gente está falando de políticas que vêm do governo federal e que têm que ser, né, de alguma forma tocadas pelo governo estadual, governo municipal, né? E eu acho que no Rio de Janeiro, e isso também a gente já falou muito sobre isso, né? Esse alinhamento ocorreu de uma forma muito primorosa e como em poucos lugares do Brasil aconteceu, ou seja, principalmente naquele período em que tínhamos Eduardo Paes na prefeitura, Sérgio Cabral no governo do Estado e o presidente Lula no governo federal. Ou seja, a gente teve assim, uma articulação com muito repasse de verba e com muitos projetos em comum entre as três esferas de governo, né? E o Minha Casa Minha Vida, obviamente, esteve inserido nisso. E eu, um pouco para exemplificar isso, eu trouxe uma listinha de algumas coisas que estavam acontecendo na cidade, nesse ciclo aí que está sendo considerado. Quer dizer, a gente tinha o Minha Casa Minha Vida, contratando um número significativo de novas unidades habitacionais, mas a gente tinha também o PAC, investindo um volume significativo de recursos na cidade, e aqui eu estou falando do PAC Urbanização de Favelas, tá? Não no PAC como um todo. Mas a gente teve também investimentos pesados em novos modais de transporte, como BRT, VLT, metrô. A gente teve o programa Morar Carioca, que foi um grande programa de urbanização de favelas tocado pela prefeitura. A gente teve o Bairro Maravilha, que foi um programa de melhorias, enfim, urbanas e de infraestrutura também tocado pela prefeitura. O projeto Porto Maravilha, uma grande operação urbana feita na região portuária da cidade. A construção do Parque Madureira, que foi um grande equipamento público construído num bairro do subúrbio, lá da Zona Norte. A gente teve também a implantação das unidades de polícia pacificadora, que foi um grande programa de segurança pública tocado pelo governo estadual, baseado na ocupação dos territórios, né,
pela Polícia Militar, e a criação dos clusters olímpicos, né, que foram esses recortes criados aí, né, para a implantação dos equipamentos olímpicos na cidade. E eu achei importante listar todos esses programas e políticas, até para ressaltar que eles estavam todos acontecendo ao mesmo tempo, e, em muitos casos, diretamente articulados entre si. Né? Para citar alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, o PAC financiando obras do Programa Morar Carioca, né? A gente tem o PAC financiando os novos modais de transporte, a gente tem, enfim, articulações entre o Porto Maravilha e o Morar Carioca também, né? Nas melhorias habitacionais de algumas favelas da vizinhança. A gente teve as unidades de polícia pacificadora atuando em parceria com o PAC para viabilizar a abertura dos canteiros de obra e assim por diante. E já que a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, só ressaltar que o Minha Casa Minha Vida, em grande medida, atravessou boa parte desses programas, né? Então, de novo, só para, né, ressaltar então essa importância de tentar entender o programa não como uma coisa, enfim, ou simplesmente, né, um programa feito pelo governo federal e que caiu na cidade por acaso, né, e ressaltar que ele foi parte de um contexto complexo, que envolveu vários interesses e várias articulações políticas para que as coisas pudessem ter acontecido da forma como aconteceram na cidade. Eu citei ali alguns exemplos só para deixar isso mais claro. Por exemplo, na construção do Parque Madureira, a gente teve a remoção da Vila das Torres, para Minha Casa Minha Vida. A reforma do Maracanã, a gente teve a remoção daquelas 2 favelas também para conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Bom, no Parque Olímpico, na reforma do São Módulo, na implementação do PAC Manguinhos e do PAC do Complexo do Alemão, a gente também teve uma articulação com o programa Minha Casa Minha Vida para viabilizar a remoção de algumas obras específicas, tipo teleférico. Bom, no BRT a gente teve a remoção da Vila União. E, claro, deixando claro que a gente está falando de processos de remoção, na maioria das vezes, feitos sem negociação, de forma violenta e de forma completamente autoritária por parte do Estado, né? Então, é importante a gente lembrar que o Minha Casa Minha Vida também fez parte disso, né? Bom, e para tentar, de alguma forma, né, mostrar isso um pouco de uma forma mais visível, eu fiz alguns mapas sobre isso, né, e também a gente já discutiu muito sobre isso lá no caso do Rio de Janeiro, que a produção do Faixa 1 para o Minha Casa Minha Vida esteve quase toda ela concentrada na zona oeste da cidade, né, que é aquele canto de lá. O Minha Casa Minha Vida são esses losangos laranja, enquanto os investimentos... Claro, e lembrando aqui, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma área de expansão urbana, historicamente marcada por uma urbanização baseada em loteamentos irregulares, de baixa densidade e assim por diante, né? E se vocês repararem, aquela mancha cinza seria a mancha da área urbanizada da cidade, então ela está nas franjas, o que já seria uma periferia da cidade do Rio de Janeiro, enquanto os investimentos do PAC, aí eu coloquei para fazer essa comparação, eles estão mais para esse lado de cá do mapa, né? Em áreas de urbanização muito mais consolidada e de muito maior valorização fundiária, etc., né? E principalmente atingindo algumas favelas que ficavam no entorno dos equipamentos olímpicos, em áreas de maior valorização, ou de alguns projetos estratégicos, como o Porto Maravilha, por exemplo, né? E aquela manchinha azul são as UPPs, né? São as favelas que tiveram, né, essas unidades de polícia pacificadora implantadas, e de novo a gente vê algumas sobreposições com o PAC em algumas áreas específicas da cidade. E é interessante que eu vou falar sobre isso mais no final, né, que a gente teve uma grande política de segurança pública, que foram as UPPs acontecendo na cidade, e sem nenhum tipo de articulação com Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que imediatamente em seguida já estava completamente tomada pelo tráfico, pela milícia, etc., como, né, bem, vocês duas falaram para os casos de Rio Grande e lá de Fortaleza, né? Então, eu estou colocando isso para a gente, que às vezes a gente pensa que Minha Casa Minha Vida e o PAC foram programas que seguiram lógicas diferentes, de fato foram programas que seguiram lógicas de implantação no território diferentes. Só que eles têm que ser considerados como parte de um mesmo contexto político, institucional, econômico e etc., que de alguma medida coloca eles como parte de um mesmo processo, né? E eu não falei antes, mas boa parte das pessoas que foram removidas em obras do PAC, etc., foram para esses conjuntos do Minha Casa Minha Vida que estão na Zona Oeste, né? E esse segundo mapa, eu sobrepus de novo os conjuntos da Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida com alguns dos principais investimentos que a gente teve na cidade, em termos de transporte, dos equipamentos olímpicos e do Porto Maravilha, né? O Porto Maravilha é aquele círculozinho menor ali. E os BRT são essas linhas azuis. E, de novo, para tentar mostrar que a gente teve uma série de grandes investimentos em mobilidade, por exemplo, que atingiram muito pouco
né, aquela que foi a área que recebeu a maior parte da população deslocada por parte do Minha Casa Minha Vida, e atendendo muito mais esse outro lado da cidade aqui, num diálogo óbvio, né, com os equipamentos olímpicos que estavam sendo implantados. Pensando um pouco, e sondando um pouco o que a gente já pesquisou, o que a gente já levantou, e as questões, o que a gente pode fazer daqui para frente para tentar seguir discutindo Minha Casa Minha Vida, tanto é que eu coloquei lá em cima Minha Casa Minha Vida mais 20, né, porque eu espero que a gente tenha um outro seminário igual esse daqui a uns 10 anos, para que a gente possa, né, seguir discutindo e tendo um acúmulo dessa discussão, né. Bom, então, assim, algumas questões assim, que a gente vem trabalhando, que são um pouco óbvias, mas que é sempre importante ressaltar, né, que é isso, o Minha Casa Minha Vida foi um programa habitacional, tudo bem, mas que atendeu a qual demanda? E eu não estou falando só uma demanda de população, mas uma demanda política também, né. Hoje não foi falado a sua importância, enfim, enquanto uma política econômica, né, anticíclica, etc., né, tudo bem, mas a gente tem que pensar também que a gente está falando de unidades habitacionais de moradia, né, então, que demanda foi essa que foi atendida pelo programa? E também pensar quais foram os impactos a longo prazo das soluções adotadas na implementação do programa. Quer dizer, nos últimos anos, a gente vem pesquisando muito o que aconteceu imediatamente após a implantação do programa e nos projetos que estavam sendo propostos, né? A gente falou muito da periferização e da precariedade, etc., né? A gente discutiu isso, né, já em alguma medida, mas é importante entender daqui a 10, 15 anos o que vai ter sobrado de legado disso, assim, né? E um pouco, algumas coisas a gente já está vendo agora, né? E também outra questão importante é pensar isso, que cidade foi produzida em cada contexto local e qual o legado que foi deixado por esse volume inédito de investimentos em moradia, né? E no caso do Rio de Janeiro, então, como questão, assim, pensar como essas camadas de investimento, né, essas várias camadas de investimento foram sobrepondo no território durante o ciclo olímpico, assim, né? Bom, se a gente tem essas questões mais estruturais a serem discutidas, é importante também que a gente siga avançando em estudos mais qualitativos em escalas menores, assim, né? Então, uma coisa que eu acho que vem nos mobilizando, e a mim particularmente, assim, é que a gente continue investindo nesses estudos de pós-ocupação para entender o que de fato está acontecendo e vem acontecendo com esses conjuntos habitacionais que foram entregues nos últimos anos. Quer dizer, falando um pouco aqui a partir da experiência do caso do Rio de Janeiro, né? Então, tentar discutir, assim, as diferentes formas de apropriação e ressignificação desses territórios pelos moradores, quer dizer, tentar entender quem saiu, quem permaneceu, quem entrou, né, que é uma questão assim, que não é só do Rio de Janeiro, mas que lá vem sendo muito evidente, ou seja, né, a gente sabe que boa parte das pessoas que receberam as chaves não permanecem nos conjuntos, e é importante entender exatamente por que isso vem acontecendo, e também tentar discutir um pouco melhor, né, que sentidos acabaram sendo atribuídos à casa própria e à formalização, que foi uma bandeira do Minha Casa Minha Vida, ou seja, ele foi um programa que criou proprietários, entregou casas próprias, entregou endereços, formalizou, e, enfim, com todas as consequências positivas e negativas que esses processos acarretam, né? E também tentar refletir um pouco sobre a formação de lideranças e novas formas de associativismo local, quer dizer, uma coisa que a gente identificou muito forte na nossa pesquisa, feita lá entre 2002 e 2015, foi o papel do síndico enquanto nova liderança dentro desses conjuntos. Então, que figura é essa, né? Como é que ele vem se articulando com os moradores, com o entorno, com outras formas de associativismo que já existiam, com as ações de bairro? Acho que isso é uma questão que ainda merece um pouco mais de investimento de nossa parte, assim, né? Bom, também essa discussão sobre a produção de novas formas de precariedade urbana e habitacional, que eu acho que é uma questão que já foi bastante discutida, né? E uma coisa também muito importante é discutir essa relação entre o direito de propriedade e o direito de permanência, né? Quer dizer, de novo aqui lembrar, né, que o Minha Casa Minha Vida, ele produziu muitas unidades novas e criou novos proprietários, só que isso não garante que as pessoas que entraram nessa condição conseguiram permanecer dela ao longo do tempo, né? E acho que isso já foi falado aqui na mesa também, né? Ou seja, a gente tem processos de expulsão voluntária e involuntária dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, tem pessoas que saem literalmente obrigadas por força maior, e tem pessoas que acabam saindo por não conseguir dar conta de todos os pesos que a formalização envolve, né? E aí fica uma questão, ou seja, né, a gente está trabalhando a partir da propriedade privada, isso é a melhor forma de ter uma política habitacional no Brasil? Né, considerando essas questões que estão colocadas e todos esses efeitos que a gente já conseguiu levantar ao longo desses últimos anos. E também levantar essa questão dos poderes locais e do controle do território. Eu acho que a Sara falou um pouco sobre isso, né, sobre o caso lá de Fortaleza. E também não é novidade para ninguém, né, que boa parte dos conjuntos que foram entregues na cidade do Rio de Janeiro, e acredito que em outros lugares do Brasil também, foram tomados por grupos criminosos de várias ordens, sejam ele tráfico, milícia, grupos de extermínio, etc., né. Isso, em momento nenhum, vem sendo
de alguma forma, colocado enquanto questão, né, porque implementou o programa. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso e discutir isso, né? E também discutir que ação do Estado tem que ser tomada para fazer frente a isso. Quer dizer, a gente já está falando em situações de extrema vulnerabilidade social, né, onde as famílias estão sofrendo uma série de ameaças, e pensar que tipo de política de segurança tem que ser implementada para resolver isso de uma forma que não crie mais situações de violência contra esses moradores, né, que a gente sabe que é uma realidade também aqui nas grandes cidades, mas não só. E outra coisa importante, que no caso do Rio de Janeiro, é pensar o papel dessas administradoras de condomínio, né? A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida investiu na forma condomínio, aí várias questões já foram discutidas sobre isso também nos últimos anos, e isso criou uma figura jurídica, né, que são essas administradoras que passaram a entrar nesses condomínios de alguma forma a participar desse poder local, desse associativismo e a interagir com essas lideranças que já existiam, né? Então, aí também tem um campo de pesquisa em aberto e também de tentar discutir o que fazer em relação a isso. E, por fim, acho que também uma coisa que a gente, lá por causa do Rio de Janeiro, mas acho que também serve para os outros lugares do Brasil, é pensar o programa para além da sua dimensão metropolitana. Quer dizer, a gente sabe que boa parte dos investimentos estiveram concentrados nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, né? Mas ele também atingiu as cidades de pequeno e médio porte. Eu acho que a apresentação do Everaldo foi muito clara nisso, né? E a gente tem que investir nisso também e investir em algumas questões específicas. Por exemplo, qual foi o impacto do programa nas comunidades rurais e comunidades tradicionais, né? A Lei vai falar um pouco sobre o impacto do programa, né? Nas comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, né? Então, pensar um pouco sobre isso também e tentar pensar em relações entre as frentes de expansão da fronteira agrícola extrativista com a implementação do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, sim, já estou concluindo. Né? Então, quer dizer, a gente teve uma série de investimentos nessa área, com deslocamentos de população, com remoções, com impactos urbanos, ambientais e etc., né? E a gente sabe que, em muitos casos, o Minha Casa Minha Vida esteve presente lá. Então, explorar um pouco mais essas interações, né? Enfim, vou pular essas questões, que foram algumas coisas que que eu já tinha falado, né? Mas é isso, acho que é importante discutir a capilaridade do programa do território nacional e essa sobreposição com os programas de investimento. E aqui, só por último, ressaltar esses dados, né? Que a oferta pública, que é o Minha Casa Minha Vida para municípios com menos de 50 mil habitantes, e o Minha Casa Minha Vida rural, tiveram números significativos de contratos. Isso foi falado também na apresentação da Leda, né? E chegaram a atingir um número significativo de municípios. Quer dizer, por mais que tenha sido um investimento pequeno, proporcionalmente em relação ao resto, e também com um número pequeno de unidades, a gente está falando de municípios de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, que às vezes tem um condomínio de 300 unidades, né, que nem foi falado pelo Everaldo, que tem um impacto significativo a ser considerado. E o Minha Casa Minha Vida rural também. Né? Então, enfim, eu encerro aqui, eu gostaria de agradecer então a todos vocês. Né? Muito obrigado.